É impossível você ter uma equipe de alta performance se você não cultivar um ambiente de segurança psicológica. Muita gente ainda não está acostumada com esse termo, né? Segurança psicológica não tem a ver exatamente com psicologia, não. É com o fato das pessoas terem segurança para se expressar. Num ambiente corporativo, a gente diz que as pessoas têm segurança psicológica quando elas se expressam, quando elas falam o que pensam. É aquela equipe que vai para uma reunião, levanta a mão, dá ideia, pergunta. É aquela pessoa que não tem certeza de uma coisa, ela tem coragem de falar: oh, isso aí eu não sei, né? Ou aquela pessoa que recebe uma ordem que ela não entendeu ou que ela não concorda e ela tem coragem de perguntar: escuta, você acha mesmo que isso é uma boa? Né? Então eu pergunto, por exemplo, às vezes as pessoas podem achar que não, aqui esse problema na nossa empresa está resolvido. Então eu tenho uma pergunta para fazer para essas pessoas, né, para quem está nos assistindo. Na sua empresa, se um diretor chegar numa sala, der uma ordem, alguém pode discutir essa ordem? Fala, diretor, pera lá. Tudo bem, eu entendi o que você está pedindo, mas não seria melhor fazer de tal maneira? As pessoas podem fazer isso? É sobre isso, né? Quando você tem um ambiente de segurança psicológica, essa hierarquia ela tem um pouco mais de flexibilidade. Ela continua existindo, mas as pessoas conseguem falar. Elas não têm medo de se expressar. E um ambiente que tem alguma dose de medo, isso é uma coisa muito, sim, muito sensível, né? A gente está falando das pessoas ficarem apavoradas, que é um cenário muito pior. A gente está falando de uma coisa muito sutil, por exemplo, das pessoas entrarem numa reunião e saírem caladas. Isso é um sinal grave, tá certo? Então, quando você tem um ambiente que as pessoas têm alguma dose de medo, dificilmente esse ambiente vai prosperar, dificilmente essas pessoas vão se apropriar, né, de mais responsabilidade, elas vão correr risco, elas vão aceitar a possibilidade do erro. Né? Então ali fica todo mundo na defensiva. E um ambiente onde está todo mundo na defensiva está longe de ser alta performance. Né? Então, por isso que eu digo, se você quer levar a tua equipe para esse lugar de altos resultados, as pessoas se expressando, um lugar que tem autonomia, a base, o terreno para você plantar, se chama segurança psicológica. Um desejo das empresas hoje é que as suas equipes tenham mais autonomia. Aliás, esse deve ser um desejo de uma liderança que é consciente, porque se a sua equipe não tem autonomia, você vai ter que ficar dando comando e controle ali o tempo todo. Né? E essa relação é desgastante, ela é limitante. Então, para que as pessoas tenham autonomia, mais uma vez, a base também da autonomia é a segurança psicológica. Você precisa encorajar as pessoas a se expressar, a questionar, a ter o discernimento, né? Porque na medida em que elas têm discernimento, têm fala, têm voz, aí elas podem se apropriar mais das decisões, podem fazer escolhas numa certa medida, ter uma certa dose de autonomia, e isso leva a equipe para o melhor. Então, sim, com certeza, claramente, para que a gente consiga ter um time autônomo, a gente precisa cultivar um ambiente de segurança psicológica. No passado, a segurança do trabalho, ela até surgiu no sentido de evitar acidentes, né? E nesse sentido, o cuidado era maior com o corpo, com o aspecto material. Na medida em que a gente vai padronizando, vai consolidando normas e vai tendo resultados, esse assunto vai ficando mais pacificado, mais controlado, a gente começa a ganhar consciência de outras coisas que podem impactar o resultado. Então, esse aspecto material do trabalho, ele está bem disciplinado. Né? A gente passou, desde a Revolução Industrial, por um aprendizado muito grande até hoje. E a gente está entrando numa era onde a gente está indo para o campo mental. Tudo que é muito mecânico está sendo substituído por máquina, por inteligência artificial e tal. E a gente está sendo mais exigido no campo mental. Então, é muito provável, eu diria até que é até meio óbvio, que as empresas devam começar a fazer um investimento pesado para cuidar mais da saúde mental das pessoas,
para cuidar do aspecto mental, da mentalidade das pessoas. E nesse aspecto, né, que a gente está trazendo da segurança psicológica, que elas ganhem consciência. É um tema que ainda está pouco falado, mas eu tenho certeza absoluta que ele vai ser tão popular quanto uma empresa Tecipa hoje, por exemplo. Né? A empresa tem uma segurança do trabalho, tem um engenheiro de segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho, né? Isso já está consolidado. Em pouquíssimo tempo a gente vai ver essas posições, a gente vai ver lideranças cuidando de saúde mental, lideranças levantando a bandeira da segurança psicológica para que as pessoas se expressem e a gente consiga, de fato, ter um ambiente mais afastado do comando e controle e mais aproximado da autonomia. Para que as lideranças consigam desenvolver a segurança psicológica nas suas equipes, primeiro, é preciso aceitar o fato de que muitas vezes as pessoas têm medo, elas têm receio de se expressar, independente de quem você é. Às vezes você é uma liderança que é gente boa, é amigável, né? E mesmo assim as pessoas não se expressam. Entendeu? Por quê? Porque tem a ver com a nossa trajetória, tem a ver com a maneira como nós fomos criados. Tem gerações aí que, quando não sabiam a palavra, né? Professora, o que quer dizer tal coisa? A professora vai lá e pergunta no pai dos burros. Então, se você fizesse uma pergunta, tu era burro, não é verdade? Então, assim, você está lutando, não é contra o ambiente, é contra todo um sistema que formou a pessoa com medo de se expressar, entendeu? O buraco é mais embaixo, o negócio é mais sério. Né? Não é só você achar que, pelo fato de você ser acessível, as pessoas vão se expressar. Não é assim que funciona. Então, é importante a gente ter humildade, tranquilidade, entender que o problema não é contigo. Às vezes pode ser, mas tem outros vetores também, além de você. Para que a gente consiga, com paciência, discernimento, criar consciência para o nosso time de que é importante eles falarem, que é importante eles facilitarem. E aí tem N coisas que você pode fazer. Primeiro, falar sobre segurança psicológica. Quando você traz consciência do assunto, as pessoas começam a entender e começam a praticar. Esse é um movimento. Segundo movimento, você que lidera, parar de falar e perguntar. Você tem que parar de falar as coisas e começar a perguntar. O simples fato de você fazer uma pergunta, você coloca o outro na posição de fala, você entrega a fala para o outro. Então, se a gente quer cultivar um ambiente de autonomia, se a gente quer cultivar um ambiente de segurança psicológica, o melhor que você pode fazer numa reunião é falar pouco e deixar as pessoas apresentarem. Encorajar ou desafiar as pessoas com perguntas, deixar a pessoa perguntar. O hábito de dar a resposta, achando que você está ajudando, o hábito de mostrar o caminho, o hábito de dar direção o tempo todo, é extremamente nocivo. Você tira da pessoa a capacidade dela de pensar, de criar. Né? Eu vou falar uma coisa muito importante. Quando você dá uma resposta para uma pessoa da tua equipe, isso é muito importante, atenção. Quando você dá a resposta para uma pessoa da sua equipe, você roubou dela a chance do aprendizado. Então, quando a gente se coloca, entende isso, tá? Se coloca nesse papel de perguntador ou perguntadora, a gente se torna um vetor de segurança psicológica. A gente começa a dar voz para as pessoas. É extremamente simples, muito prático, mas que requer a gente ficar num estado de atenção. Se você faz isso, né, se você tem o hábito de dar a voz para as pessoas, sistematicamente as pessoas vão ganhar espaço, vão se expressar mais, vão participar mais, vão dar mais ideias. Daqui a pouco elas vão começar a agir com mais autonomia e aí você vai ter outro trabalho. Ao invés de ter que ficar empurrando, você vai ter que segurar ou dar direção, que é muito mais fácil, né? Então você sai daquela posição de comando e controle e começa a dirigir a tua atenção para dar mais foco, porque as pessoas vão estar, a 1000 por hora, tá certo? Então, talvez uma das maiores lições seja essa, né? Se tornar uma liderança perguntadora.